Glória a Deus, louvado, adorado, exaltado seja o santo e maravilhoso nome do Senhor Jesus. A Ele toda a glória, toda a honra, todo o louvor e adoração. Testemunho para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo, para que o Senhor Jeová seja glorificado, para que o Senhor Jesus Cristo seja glorificado, para que o Espírito Santo de Deus seja glorificado através da minha vida. Muitas pessoas não acreditam na existência de um Deus vivo, Criador dos céus e da terra, um Deus vivo, um Deus poderoso, um Deus forte, um Deus presente, um Deus de livramentos, um Deus de vida, um Deus de saúde, um Deus de proteção. E eu quero te convidar primeiramente para nós lermos a palavra de Deus que se encontra no livro de João, no capítulo 8, no versículo 32. No livro de João, capítulo 8, versículo 32. A palavra do Senhor fala assim: e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Livro de João, capítulo 8, versículo 32. O que liberta? O que liberta é a palavra. É o conhecimento da palavra de Deus. É um encontro. É um encontro com o Senhor Jeová, é um encontro com o Senhor Jesus Cristo, é um encontro com o Espírito Santo de Deus. Também no mesmo livro de João, no capítulo 8, porém no versículo 36, a palavra de Deus vai nos dizer: portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Amém? Glória a Deus. Louvado, adorado, exaltado seja o santo e maravilhoso nome do Senhor Jesus Cristo. Eu estou aqui para falar que existe libertação. Muitos não acreditam mais em libertação. Hoje eles dizem que todo mundo é pecador, todo mundo é falho, todo mundo é imperfeito, todo mundo tem seus defeitos, todo mundo tem suas imperfeições. E que nós iremos pecar todos os dias. E que nós iremos errar todos os dias. Ou seja, 97% das igrejas cristãs evangélicas não acreditam em libertação. Poucas são as igrejas, não generalizando, mas poucas igrejas acreditam na libertação. Eles dizem que nós sempre vamos pecar. Sempre vamos pecar todo dia. Eu sou pecador, você é pecador, nós somos pecadores. Como se estivesse dizendo: deixe-me pecar em paz. Eu sou pecador, eu vou pecar, deixe-me pecar em paz. Então, se não tem libertação, né? Deus é um Deus de libertação. E todos nós sabemos que eu era viciado, né? Falando aqui, eu era viciado no crack, cocaína e alcoolismo. E às vezes não gostava muito. A droga que eu não gostava muito era a maconha, porque me deixava meio pro alto, assim, me deixava estranho, meio distante. Eu ouvia as vozes das pessoas muito longe, assim, ficava muito calmo, ficava muito distante. E às vezes eu pensava muito rápido, acelerava meus pensamentos. O uso da maconha fazia pensar muito rápido. E era uma droga que eu não curtia usar muito, né? Curti mais aquelas que me davam uma sensação de alegria, uma sensação de poder, né? Sempre trabalhei com vendas, né?
trabalhei aí muitos anos de vendas, né? Trabalhei aí praticamente, eu acho que uns 20 anos mais ou menos de vendas. E eu era uma pessoa que eu cheguei a trabalhar na época e que era muito forte, na época que dava dinheiro a venda de CDs e DVDs. Dava dinheiro, então quem pegasse uma mochila com muitos CDs, com muitos DVDs, ganhava dinheiro, né? E eu muitas vezes eu viajava para outras cidades aqui do mesmo estado do Rio Grande do Sul, levava umas 2 mochilas e me hospedava, né? Em hotéis, em pousadas. E era mais jovem, né? Tinha ali meus 26, 27 anos. E eu ganhava dinheiro. E ali a gente curtia, né? Ali a gente bebia. Chegava à noite. Às vezes a gente chegava a fazer mais de R$ 1.000 num dia. Naquela época vendia 10, 15 reais um DVD, um CD. E vendia muito no dia. E ali a gente bebia, né? Convidava outros conhecidos da época, principalmente um que é falecido, já mataram, né? Tinha um que viajava muito comigo, né? Mas já mataram, né? Foi morto, foi executado, né? Porque tinha envolvimento, né? Com as coisas erradas. E a gente fazia festa a noite toda, né? Bebia, cheirava, né? Amanhecia a noite. Tudo era alegria. Tudo era felicidade. Mas eu quero falar uma coisa muito importante que eu já falei no meu testemunho, né? Eu, quando me conheci por gente, dos meus 15, 16 anos até os 26 anos, dos 15, vamos dizer dos 15 anos até os 26 até os 25, era só consumo de cerveja. Dos 15 anos aos 25 anos, trabalhava e só consumia cerveja nos fins de semana. Trabalhava na semana e final de semana era churrasco e cerveja. E essa foi a época que eu possuía muitas armas. Quando eu tinha 25, 26 anos, meu irmão também tinha muito. E a gente era pessoas que nós não tínhamos problema com droga, mas nós tínhamos o hábito de beber cerveja aos finais de semana, em família, assar uma carne meio-dia, ou assar uma carne de noite, tomar cerveja, dar tiro, né? Porque nós tínhamos armas, mas nós não éramos ainda usuários de drogas. Mas nós gostava de julgar quem usava droga. Nós gostava de... Porque nós era novo, nós só bebia cerveja, né? Não tinha vício de droga, mas nós tinha arma. Então nessa época, né? Acredito que isso foi de 2005 a 2008, né? A 2009. Nessa época, nós tinha muitos usuários de crack, usuários de maconha, cocaína. E nessa época tinha muitos.
E nós corria, nós julgava, nós chamava de chinelo, pedreiro, vagabundo, cracudo, né? Se achava os caras e corria, né? Pegava um 22, eu ia na escadaria das URB, nessa época aí, de 2025, de 2005 a 2008. Nessa época, né, descarregava, né? E aí eu dizia que o próximo ia ser em vocês, se vocês não parar de usar droga aqui. Não quero mais ninguém usando droga nesse beco, não quero mais ninguém usando droga nessa escadinha. Que aqui é um lugar que tem criança. E a gente fazia isso, a gente ria, a gente dava risada. Os caras correndo, se quebrando. E nós dava risada. E nós julgava. E nós condenava. E nós criticava. E nós humilhava essas pessoas. E aí tem um versículo que fala, pode pesquisar aí, missionária Vanessa, da mesma forma com que julgardes, vós também serão julgados, vão medir nós. A missionária Vanessa vai pegar o versículo ali para reforçar esse testemunho. Então eu julgava muito a pessoa por fazer o uso de drogas, por consumir crack, por consumir cocaína, né? Chamava de chinelo, chamava de vagabundo. E Deus vendo tudo. Sabe, toda vez que você discrimina alguém, toda vez que você discrimina alguém, toda vez que você fala mal de alguém, toda vez que você julga alguém, que você se acha o santo, eu sou uma pessoa certa, correta, eu sou uma pessoa de caráter, eu sou uma pessoa sem vício. Vocês são fracos, né? Aí vocês estão julgando, né? Pera aí que eu tirei daqui, coloca ele de novo. E aí nós estamos julgando, né? Estamos condenando, estamos criticando aquela pessoa. E Deus me fez entender, Deus permitiu com que eu caísse, né? Nesse mundo, com que eu entrasse nesse mundo, né? Claro que eu não vou dizer quem me ofereceu, quem me apresentou a cocaína, quem me apresentou o crack. Não vou dizer. Não vou falar, não. Tem coisas que não precisa falar. Mas eu não vou falar quem me viciou no crack, quem me viciou na cocaína. Mas foi tudo por permissão de Deus, para que eu entrasse, né? Enquanto eu trabalhava, no começo a gente ainda tem força para trabalhar, sustentar a família e sustentar o vício. Mas vai acabando tudo. Quando a droga entra, quando a cocaína entra, quando o crack entra, quando o alcoolismo entra, a gente começa a perder. A gente começa a esquecer de passar um aparelho de barbear, de fazer a barba. A gente começa a esquecer de cortar o cabelo. Por isso que eu digo, irmãos, se eu vejo uma pessoa barbuda, para mim ela está doente, ela está depressiva. É a minha opinião. Porque a pessoa que é caprichosa, a pessoa que está de bem com o Senhor Jeová, que está de bem com o Senhor Jesus Cristo, que está de bem com o Espírito Santo de Deus, ela tem que andar barbeada. Ela tem que andar de cabelo cortado. Ela tem que andar limpa, tem que andar bonita para Jesus. Ela tem que andar com dignidade. Aí a gente começa,
né? Experimentei, conheci a cerveja e eu só queria cerveja, eu queria beber cerveja. E eu trabalhava o dia inteiro, ganhava um monte de dinheiro, né? E à noite eu queria era cerveja, eu queria jogar bilhar e beber cerveja, era o que eu gostava de fazer. E aí uma vez eu vinha vindo, né? Fiquei até tarde da noite vendendo CD e DVD, atendendo o cliente, já era 11 horas da noite, cheio do dinheiro, com uma mochila cheia de DVD ainda, CD cheio de dinheiro. Conheci a cocaína em 2009, 2010. E eu olhei assim, basta daqui 11 horas eu vou achar alguma lancheria, algum bar, alguma coisa aberta para beber cerveja. Quero beber mais, depois eu vou para casa dormir, jantar, comer alguma coisa e dormir. Eu olhei assim, uma porta de um bar, tava abaixado assim a porta e só o vidro aberto. E pelo vidro eu vi que tava cheio de gurizada lá dentro. Tinha uma mesa, vi barulho de taco, né, de bolinha lá, de snook, de bilhar, né, bilhar ou snook. E aí eu falei, vai aí, ô gurizada, vejo que vocês estão aí dentro aí, bebendo, não tem como vocês abrir pra mim tomar uma cerveja, hein? Aí, não, tranquilo, quer beber a cerveja? Não, tá na rua aí vendendo CD e DVD, só quero tomar umas cervejas. Entra aí. Aí quando eu entrei, tinha mais ou menos, acho que uns 8 caras dentro daquele bar. Era um bar, uma mesa de snook, né, um balcãozinho ali e um freezer de cerveja. Aí quando eu olhava eles jogando, né, daqui a pouco eu via que eles vinham com... Pegava, fazia um caninho assim, com uma nota de dinheiro, eles enrolavam, né, uma nota de dinheiro, né, e começavam tudo cheirar ali na mesa, e eu fiquei estranhando assim, comecei a olhar assim, mas o que esses caras estão fazendo? Botando esse caninho fizeram um caninho de dinheiro, botaram no nariz e estão levando em cima da mesa, ué? Aí eu olhei assim, fui olhar mais perto assim, aí eu vi que tinha umas carreirinhas assim de pó, porque pra mim era estranho aquilo ali, né? Eu falei, mas que coisa estranha isso aí, esses caras são loucos, esses caras estão botando pó pra dentro da cabeça, esses caras estão botando pó pra dentro do nariz. Eles, não, alemão, isso aqui é cocaína, isso aqui é bom. Eu, como assim cocaína? Cocaína, isso é uma cocaína droga. Tu consome pelo nariz. Tu vai ver que isso é bom, te dá uma euforia, te dá uma alegria, algo bom, assim, tu vai ver como é bom. E eles começaram, né, a botar pilha, eu já tava bêbado, né? Eu vou experimentar esse negócio aí pra ver se é bom. Meu Deus. Fui experimentar aquilo ali. Fui chegar em casa, era madrugada, nem me lembro que hora eu cheguei. Cheguei 11 horas da noite lá. Eu acho que eu fui chegar em casa, acho que era umas 5 e pouca da manhã. Né? Enquanto tinha pó, cerveja, nós tava lá. E foi a noite toda. Cheirei a noite toda. Aí isso foi em 2009 a 2010, consumi quando eu morava em Novo Hamburgo, no bairro Boa Saúde. Consumi cocaína de 2009 a 2011. E eu conheci o crack, eu sei que foi em 2011, mas depois que eu saí do supermercado, Super 7, que eu trabalhava, ali eu conheci o crack. Que eu voltei a trabalhar com venda de novo. Aí o crack eu conheci em 2 irmãos. Me apresentaram em 2 irmãos no bairro São Miguel. Em 2 irmãos. E a gente pegava, ia pro meio do mato e ali nós ficávamos, consumindo a tarde toda, porque nós ia trabalhar cedo. E eu tenho que ter cuidado nesse testemunho. Eu me preocupo demais quando é para dar testemunho, porque
É algo de muita responsabilidade, tem que cuidar muito bem o que eu vou contar, o que eu vou falar. Eu tenho que pensar bem nos detalhes, né? Para mim poder me expressar. E então, né? Eu tive família de 2015 a 2012, né? No ano de 2012 que eu comecei a perder tudo. No ano de 2012 foi o pior ano da minha vida. 2012 foi o pior ano, foi o ano que eu perdi família, perdi tudo. Perdi trabalho. Perdi tudo. Eu lembro ainda que eu trabalhei alguns meses. Meu irmão tentou me dar um apoio, pastor Marcionei, da Segunda Igreja Batista Independente, Sapucaí do Sul. Tentou me dar um apoio, né, mais ou menos ali no ano de 2012. Eles, não, tu tem que pegar para te começar a recuperar tudo que tu perdeu. Perdi tudo, só restou eu e, né? E a roupa do corpo. Porque o que eu tinha de caro, assim, bens materiais, tinha casa mobiliada, do bom e do melhor. Na época o home theater aquele era luxo. Quando chegou as TV essas TV aqui de plasma, na época era plasma, né? Não é smart que nem é hoje. Na época tinha recém chegado essas de plasma. Então, quem tinha naquela época ali, né? Tinha TV assim, máquina de lavar era melhor, home theater, forno elétrico novo, todos os eletrônicos, todas as coisas dentro de casa eu tinha, tudo novo, tudo coisa nova. Só que a droga levou tudo. Consumo de drogas levou tudo. E aí minha família me apoiou muito. Meu irmão mais velho me apoiou muito, pastor Ney, minha mãe, meu pai, né? Principalmente a minha mãe foi muito guerreira. Eu sempre digo para ela, né? Eu tenho uma gratidão muito grande pela minha mãe. Se não fosse a minha mãe, eu já estaria sepultado há 12 anos. 12 anos já. Se não fosse a minha mãe. Porque daí a gente, quando entra no crack, aí é o fim. É o fim do poço, né? A droga que leva pro fim do poço é o crack. E hoje tem muita gente que não consegue se libertar do crack. Eu tô acompanhando alguns aí. Estão indo para desafio, sai, volta pra boca de novo, estão usando de novo. Mas eu acreditei nesse Deus. Eu acreditei, sabe? Porque eu chorei muito, eu sofri muito, eu fui muito humilhado. E eu chorei muito, eu derramei muito as minhas lágrimas na presença de Deus. Eu acreditava muito que eu ia conseguir me libertar. E eu dizia para Deus, né, quando em 2013, né, eu fui tirado de Sapucaia, né, eu fui retirado da cidade pela minha mãe, pela minha família, porque toda semana ia um de pistola atrás de mim. E Deus era tão bom que eu nunca estava em casa. Quando os caras iam para me matar, eu nunca estava em casa. Os caras só deixavam um recado, ó, quando eu pegar teu filho, quando eu botar a mão no teu filho, eu vou matar ele, eu vou matar o teu filho, vou matar. Vou matar, quando eu botar os olhos nele, eu vou matar ele. Pessoas que eu dava golpe, enganava, enganei pessoas perigosas.
E aí, comecei a ser jurado de morte. Toda semana iam lá no portão, eu vou matar o Salsicha. Meu apelido era Salsicha. Quando eu pegar, botar a mão no Salsicha, eu vou matar o Salsicha. O Salsicha vai morrer. Aí era gente do crime me ameaçando, querendo me matar, era brigadiano querendo me matar. Aí uma vez um brigadiano armou uma emboscada para me matar. Um que me jurou, ele disse que ele ia me matar. Que depois que cai na pedra, no crack, é só matando. A única solução é matar, ele dizia pro meu pai, dizia pra minha mãe. Tem que matar. Vocês só vão descansar. Vocês só vão descansar depois que matar. E meu pai começou a chorar. Um dia que eu cheguei, que eu queria um celular, que às vezes quando eu estava bem, eu dizia, guarde, quando eu tiver abstinência, não me entrega por nada, eu não quero estar botando minhas coisas por fora. Só que quando eu entrava na abstinência, eu ia incomodar. Para querer pegar o celular para vender. Né? E aí uma vez eles já estavam debaixo de uma árvore que tinha no beco. O brigadiano esse moreno, ele armou ele já estava lá acampanado me esperando. E quando eu cheguei no portão assim, que eu comecei, pai, eu quero meu celular, mãe, eu quero meu celular. Queria pegar o celular para vender. E eu só vi aquele clarão de lanterna assim, aqui tá teu celular. E meu pai falou assim, tu não vai fazer nada pro meu filho. Tu não vai tocar no meu filho, tu não vai fazer nada pro meu filho. Tá repreendido no nome de Jesus. Começou a orar. O pai começou a orar, e aquele homem pegava assim a mão assim, segurando a arma assim, e aquele homem parecia assim, ó, aquele homem parece só faltou espumar, aquele brigadiano só faltou espumar pela boca. Tanta raiva, ele não conseguia pegar a arma. E o meu pai, eu te repreendo em nome de Jesus. Em nome de Jesus, tu não vai fazer nada pro meu filho. Tu não vai tocar no meu filho. Em nome de Jesus. Meu Deus do céu. E eu fiquei parado, olhando aquele brigadiano. O homem travou. O homem travou e começava a dar volta assim, ó. Dava volta e travado. E não conseguia falar. Deus travou todo ele. Travou todo ele completo. Ele tentava falar assim, parecia que ia espumar pela boca. Eu fiquei olhando assim, mas o que está acontecendo? Eu olhava pro meu pai orando, repreendendo. E olhava para aquele brigadiano, parecia que ia espumar pela boca. Aquele brigadiano todo duro. O que está acontecendo com esse homem? Não, ele passava meses e meses dizendo, eu vou matar teu filho. Eu vou pegar ele. A hora que eu botar, eu vou matar ele. Vai acabar com isso aí. Vou matar ele, depois vem ML aí, já tá tudo resolvido. Vai acabar essa folia, hein? E aí eu não esperei muito, né? Eu não sei até quando essa oração vai ter efeito. Eu não sei o que está acontecendo, mas eu tô me mandando. Sei que mandei aparecer no outro dia lá no pai da mãe. Aí o pai disse que depois quando eu corri, né? Só teve uma coisa que falou na minha cabeça: corre, vai, te some. E eu me mandei. Deixei aquele brigadiano e meu pai para trás. Aí no outro dia o pai falou, não, depois ele foi embora. Não falou nada e foi embora. Meu Deus, foi um livramento de Deus. Um livramento de Deus. As pessoas quando me viam caminhando na rua, elas faziam que tocar com o carro para cima de mim. E eu já corria para a calçada. Imagina,
A parte mais triste, eu não tenho vergonha de falar que eu não tinha mais nada, até a minha casa que eu tinha, que era uma pré-montada de material não, de madeira, aquelas pré-montadas de madeira, quando tudo já, né, não tinha mais nada, ficou só a casa e uma cama de beliche e um radinho velho que ninguém queria, que só dava para ouvir FM. Aquela cama ali, um travesseiro. Aí a minha família achava que eu ficava com medo que eu possa fazer um fumódromo ali, que eu possa levar mais usuários, né? Aí desmancharam minha casa. Foi a parte que eu fiquei muito revoltado ainda por muito tempo, né? Desmancharam a minha casa. Eu só tinha aquela casa ali. Desmancharam a minha casa. Eu tinha saído do 2003, não deu certo no atacadão lá, porque eu trabalhava e ainda consumia drogas. Aí a minha roupa era o uniforme do atacadão. Eles desmancharam a minha casa. E eu não tinha onde dormir. Eu dormia dentro do banheiro. E às vezes meu pai e minha mãe ficavam com pena de mim. Entravam lá no pátio. Uma vez deram até um tiro na porta lá, mas eu fiquei quieto. Aí o pai e a mãe iam de noite lá me levar um prato de comida. Aí às vezes eu chegava lá, eu tava dormindo, deitado no piso, no chão, assim, no piso do banheiro. Aí vinha com umas cobertas e tocava por cima de mim. E aí eu me lembro que o pai encostava uma porta de madeira assim. Ele puxava aquela porta de madeira assim, na porta do banheiro. E ali eu dormi. Tive umas experiências na noite também, dormindo na praça, antiga praça, do calçadão, do centro de Sapucaia do Sul, né? Também tive essa experiência, né? Glória a Deus, louvado, adorado, exaltado seja o santo e maravilhoso nome do Senhor Jesus Cristo. A Ele toda a glória, toda a honra, todo louvor e adoração. E muitas vezes eu pedi para Deus me levar. Eu dizia: Senhor, me leva, porque o crack é sofrimento. Eu não sei como é que esses de hoje se acomodaram. Dormem na rua, reciclam, se adaptaram naquela vida de consumo de drogas, reciclagem, dormia à noite na rua. E eu dizia para Deus: não, Senhor, me leva, Senhor, ou me liberta, muda a minha vida, porque isso não é vida, Senhor. E chorava. Isso não é vida. Ser chamado de vagabundo. Isso não é vida, ser chamado de chinelo. Isso não é vida, ser chamado de pedreiro, de cracudo. Isso não é vida. A gente entrar num supermercado, segurança ficar te seguindo corredor por corredor. Ó, cuida que esse aí é chinelo. Tu não poder entrar em lugar nenhum, porque na época todo mundo seguia, ficava cuidando. Perde a dignidade, perde a confiança, perde o valor. Mas eu julgava, dava tiro.
Eu era o machão, eu era o certo. Só porque só bebia cerveja. Trabalhava e só bebia cerveja no final de semana, churrasquinho. Mas gostava de pisar nos outros. Gostava de humilhar, gostava de julgar. Vagabundo tem que matar, bandido tem que matar. É, né? Aí Deus é. Porque Deus sabe o que tu sofre, o que um drogado sofre. Deus me colocou lá, agora tu vai ver o que ele sofre. Agora tu vai sentir na pele o que ele sofre. Me lembro uma vez, eu já vivendo nessa situação, balharam um conhecido meu, né? Não vou dizer nomes nunca, jamais. Balharam fulano lá, que era conhecido meu. Acabaram de balhar o fulano. Eu cheguei a ouvir os tiros. E eu cheguei lá e olhei nos olhos dele, ele estava chorando, balhado. E o pai dele segurando na mão dele. E Deus dizia para mim, viu? O sofrimento deles. Naquela hora ali, vai saber o que passou na cabeça dele, nos pensamentos. Ele morreu ali. Mas eu cheguei, ele ainda estava vivo, chorando e tentando falar. Mas tinha pegado um projétil no rosto. Pegou no rosto, cortou o rosto, passou por baixo, acho, do cérebro, pelo que eu percebi ali. Tinha tomado uns peitos também, acho que foi 3, eu acho. Tomou um na cara. E ele olhou pra mim assim, com os olhos cheios de lágrimas. Tentava falar alguma coisa e não conseguia falar. Meu Deus, eu tenho que sair dessa vida. Essa vida não é pra mim. E aí nisso, irmãos, foi uma entrada foi um envolvimento em trevas. Foi um envolvimento com pessoas do crime, assim, que eu levei para caminhar junto comigo, que eu tirei para amigo, que eu tirei para compincha, como falava na época, né? Para fazer as caminhadas. Pessoas acostumadas a puxar cadeia. Pessoas que depois, quando eu comecei a mudar, que eu fui para Triunfo, eu mudei em Triunfo. Porto Batista, Triunfo, em outubro de 2013. Quando Deus desfez o crack, desfez a cocaína na minha mente, porque eu não sei, minha cabeça mudou. Sei lá, mudou, Deus desfez assim, ó. É como se fosse uma coisa feita e Deus fosse lá e desfizesse. E Deus mudou completamente. Eu vivi lá. Não tá na hora ainda. Eu vivi, né? Responde ali pra mim. Diz que não tá na hora ainda, que eu tenho que terminar o testemunho. E o pessoal fica tirando a minha atenção aqui, eu me perco, né? Então, deixa eu retomar onde é que eu tava. Tá, outubro de 2013. Onde aconteceu a mudança, onde Deus desfez o crack e a cocaína.
E eu aluguei uma peça assim, em frente à Assembleia de Deus, né? E ali era culto, e vinha pregador, de São Paulo, e vinha pregador do Rio de Janeiro, e vinha pregador de tudo que é lugar. E aqueles caras nunca me viram na vida, não entendo como é que aqueles caras falavam tudo que tinha acontecido comigo em Sapucaia. Aqueles caras vinham lá do Rio de Janeiro, vinham lá de São Paulo. Como é que eles sabiam da minha vida aqui no bairro 7, em Sapucaia do Sul, que acontecia naquele beco? Como é que aqueles caras sabiam? Falava das pessoas que tentaram me matar, das vezes que tentaram me matar. Eu mesmo, como é que sabe isso? E ele dizia, ó, para te saber que é Deus e que Deus tem propósito na tua vida e de que tu é um escolhido de Deus. Na tua vida aconteceu isso. Até hoje eu nem posso estar atacando, às vezes eu prego aí, ataco os irmãos da revelação, da profecia, que Deus usa mesmo, né? Às vezes a gente é falho também, né? Eu não sou perfeito, né? Mas Deus usa sim na revelação, na profecia, Deus usa no recado, Deus revela. E eu achava tão legal, começava a ir na igreja, e começava a receber carinho dos pregadores, todo mundo era usado, mas Deus me ama mesmo. Deus, eu sou um escolhido de Deus mesmo, porque cada um entrega uma coisa boa, um diz que eu sou queridinho de Jeová, outro diz isso, outro diz aquilo. Eu, queridinho de Jeová, foi uma que eu nunca esqueci, até hoje, né, queridinho de Jeová, até hoje, não me esqueço. Mas aí Deus mudou minha história. Aí fui para a igreja, comecei a aprender a pregar, comecei a aprender a louvar, comecei a aprender a orar. Aí Deus depois me abre uma porta aqui no rádio, usando a vida do pastor Marcos Roque, que já usou por 2 vezes, por muitas vezes, desde 2015, né? Às vezes a pessoa pode ter os defeitos dela, mas ela tem as qualidades dela boa também, né? Que nem eu sempre digo, eu sou muito grato, ele sabe disso. Sou muito grato ao pastor Marcos Roque, porque o meu ministério destrinchou, né? Através dele que Deus usou, através do pastor Marcos Roque, através do evangelista Marquinhos. Graças a eles eu estou onde eu estou hoje. E cheguei aonde eu cheguei graças a eles, que Deus usou a vida deles. E o ministério Vencendo na Graça, a rádio, né? É na minha banca, vai gente de tudo que é lado, gente que eu nunca vi, que eu te conheço, que tu é evangelista Marionei da rádio, tempo de missão. Aí vai gente com tornozeleira no pé, eu te escutava quando eu estava preso. E aí eu fico maravilhado, às vezes, assim, com tanta coisa. Tanta coisa que Deus já fez. Quando que eu imaginava? Quando era criança, eu lembro da época de criança que eu fingia que eu fazia programa de rádio, gravava minhas falas em cima das fitas cassete do meu pai, levava cada surra. Na época de criança, fingia que eu estava apresentando programa de rádio, né? Graças a Deus agora tem um sobrinho, Leonardo Capelete Moreira, eu sou Moreira, meu sobrinho. Moreira, filho de um irmão meu mais velho, está entrando no rádio também. Diz ele que está seguindo meus passos, que se inspira muito em mim. Fiquei feliz, fico muito feliz. E ele diz que pretende se dedicar no rádio. E eu fiquei muito feliz. Verdade, estou falando aqui na live, ó. Verdade, pastor Marcos Roque é um canal de bênção em nossas vidas. Verdade, mas eu digo, comecei com ele em 2015. Temos fotos, recordações, né? O ministério destrinchou com eles, eles deram oportunidade.
né? Eu nem tenho do que reclamar, só agradeço. Tanto que às vezes assim, ó, que se eu chegar aqui tá dando problema nos aparelhos, ainda se der para fazer, fizemos, se não der, não deu. Tá na bênção. Vamos dar glória. Se der, deu, se não der, não deu. Amém, glória a Deus. Também não sou mais fominha pro rádio também, que nem era antigamente. Se der para fazer uma horinha ali, tá bom. O que conseguir fazer para Jesus, que nós conseguir fazer para Deus, tá bom. Tá bênção de Deus. Amém, glória a Deus. Louvado, adorado, exaltado seja o santo e maravilhoso nome do Senhor Jesus. E hoje eu tenho que vigiar muito, né? Para não perder o que eu consegui, né? Tem que vigiar muito, né? Porque às vezes a pessoa fala, evangelista Marionei, programa Vencendo na Graça, Rádio Tempo de Missão, 103.5 FM, o irmão da rádio, né? Mas para poder estar num estúdio de rádio, tive que dormir muitas vezes na praça, na antiga praça, no centro de Sapucaia do Sul, tive que dormir num banheiro, para poder hoje fazer um programa de rádio. Eu tive que ouvir muitas vezes, tu é só matando. Muitas vezes, uma vez, eu não vou falar a pessoa, mas uma vez uma pessoa, que depois Deus botou ela na minha mão, botou o dedo na minha cara, uma pessoa que sempre anda armada, conhecido meu, me botou o dedo na cara e falou assim, tu é só matando. A solução para ti, é um tiro na tua cara. É a única solução para ti. A tua solução é só morrendo. É só matando, tu não tem conserto mais. E no dia do meu testemunho, no ano de 2015, eu dei o primeiro testemunho, se perdeu a gravação, eu não consegui salvar. Se perdeu, mas foi um baita testemunho. 2015, eu lembro que eu tava com uma camiseta preta, uma gravata, uma coisa assim, uma calça amarela. Mais ou menos assim, foi aqui na igreja, quando o pastor Marcos Roque tinha igreja aqui na Rótula. Eles me deram, ele e o evangelista Marquinhos me deram a oportunidade para dar um testemunho, né? E foi bênção. Foi bênção de Deus. Deus me usou tremendamente. E aí eu falando dele, né, que ele falava, né, e ele soube que eu estaria ali testemunhando. Não sei como é que ele soube. Mas ele queria ver para crer, para acreditar. Tantos traficantes também, que hoje teve traficantes que mataram, que morreram. Na minha época, não são vivos mais. Morreram. Eles fizeram questão de ir me ver lá na minha casa. Não, tem que ver para crer. Que ele está fazendo obra de Deus, que ele mudou, que ele está fazendo isso, que ele está fazendo aquilo. Eu tenho que ver para acreditar. E eu dei aquele testemunho, eu nem prestei atenção quem é que estava no culto. Sei que eu dei lugar para o Espírito Santo de Deus me usar. E eu nem olhava para quem estava naquele culto. Sei que a igreja lotou. Lotou aquele culto aquela noite ali na Rótula. Lotou. E quando chegou na hora do apelo, eu consegui trazer toda a igreja comovida, chorando. A igreja toda veio para frente. Eu olhei assim, será que é quem eu estou vendo? Com os olhos cheios de lágrima. Aquela pessoa que botava o dedo na minha cara e dizia, tu é só matando. Com os olhos cheios de lágrimas, de certo remorso, lembrando o que falava para mim. Eu não acreditava na mudança dele. Muitos hoje não estão acreditando na tua mudança, meu irmão. Muitos hoje não estão acreditando na tua mudança, minha irmã. Mas tu tem que provar, tu tem que ir para a Bíblia, tu tem que pedir para isso aqui se comprometer e conhecerão a verdade os libertará. João 8,32, né? Cadê o versículo aqui? Tinha um versículo aqui que eu tinha lido antes. Aqui,
João 8,36, portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Você sabe como é que é uma pessoa viciada em crack, uma pessoa viciada em cocaína, álcool, que nem não tem vergonha de falar, ó, hoje eu não tenho mais os dentes na minha boca. Por quê? Porque eu fui ao extremo. E hoje, glória a Deus, glória ao Senhor Jeová, glória ao Senhor Jesus Cristo, glória ao Espírito Santo de Deus. Eu quero dizer que Deus existe, Deus pode mudar a tua história. Deus pode virar teu cativeiro. Você que está num presídio, você que está em qualquer lugar do mundo me ouvindo, Deus pode mudar a tua história. Para mim, dizia que era só a morte, ou era cadeia, ou era cemitério. Mas eles tentaram me botar muito, era no cemitério, não na cadeia. E para a honra e glória do nome do Senhor, eu pude usufruir de muitas bênçãos. Eu pude usufruir de muitos momentos bons. Tu acha que eu vou me preocupar hoje com a agenda de igreja? Não vou me preocupar, porque eu estou muito bem, eu não preciso disso para ser feliz. Não preciso disso para ser alegre. Eu vou continuar pregando a verdade, eu vou continuar sendo verdadeiro. Vergonhoso é para você que se corrompe com o sistema. Vergonhoso vai ser para você que não aceita a verdade. Enquanto você quiser viver apenas um sistema religioso, seguindo normas para poder ganhar dinheiro, tem que ser coisinha boa para poder ganhar dinheiro. Deus quer qualidade, Deus não quer quantidade. Deus não está preocupado com uma igreja cheia de gente, mas Ele está preocupado com a igreja com pessoas com qualidade, pessoas libertas, pessoas que estão tentando viver a palavra, pessoas que estão tentando praticar a palavra, viver o que está na Escritura. Não pessoas que estão com igreja, que em cima do altar tem a maior cara de pau de dizer que não gosta dos outros. Então sai de cima do altar, sai do púlpito. O que adianta você estar em cima do altar, tá pegando o microfone na igreja e tem a cara de pau de falar na cara das pessoas nos cultos que vocês não gostam de todo mundo? Então baixa, fecha a porta da igreja, porque se você não fechar, Jeová vai fechar. Enquanto você não aprender a seguir o que está na Escritura, se você não quiser fechar, Jeová fecha. Porque Deus não está interessado em pessoas que só querem fazer coisas boas para agradar os outros. Mas está interessado em pessoas que querem viver a palavra, que são compromissados com a palavra. Eu não nasci em berço cristão. Não. Eu não nasci em bercinho cristão, não. Não. O que adianta nascer em berço cristão? Eu sou filho de pastor. Eu sou dos Gideões. Eu sou um homem cheio de Deus, cheio do poder de Deus. Mas você não é de verdade, você é só emoção, fogo de palha. Você nem consegue seguir o que está na Escritura. Você não consegue nem obedecer o que está na Bíblia. E você quer fazer culto ainda. Você quer fazer a obra de Deus, você quer ganhar alma ainda. Se você nem aprendeu a amar a alma ainda, quer ganhar alma. Que alma que vai ganhar se não ama? Nem a tua alma vai se ganhar desse jeito. Que alma que tu quer ganhar desse jeito? Que alma que tu vai ganhar desse jeito? Responde para mim.
não consegue amar o próximo, não consegue perdoar. Sai da minha igreja, meu irmão, eu não gosto de ti. Sai da minha igreja, minha irmã, eu não gosto de ti. Aí depois quer morar no céu com Jesus. Aí depois quer salvação, quer vida eterna. Depois quer que Jesus cure a enfermidade. Depois quer que Jesus ajude. Glória a Deus, aleluia, louvado, adorado, exaltado seja o santo e maravilhoso nome do Senhor Jesus Cristo. A Ele toda a glória, toda a honra, todo louvor e adoração. Hoje nosso programa passou rápido porque nós perdemos, eu acho que 35 minutos, 40 minutos, no começo. Aí acabou passando muito rápido. Mas espero que esse testemunho seja produtivo. Espero que Deus tenha impactado você. Nessa história é possível se libertar assim. Você vai conseguir, meu irmão. Você vai conseguir, minha irmã, sair do crack, sair da cocaína, sair do alcoolismo, que são as piores coisas que tem, que destrói a família, destrói a vida. Por causa do meu passado, eu perdi o vínculo. Eu poderia não contar, quer me julgar por isso, me julga. Mas só se você me julgar pelo meu passado, eu tenho certeza, Jeová está vendo. Eu deixo bem claro aqui. Se você, meu irmão, se você, minha irmã, me julgar pelo meu passado, eu deixo bem claro aqui que Jeová vai te colocar na mesma situação. Ah, não, eu tenho a cabeça boa, eu não vou nessas porcarias. Ah, não vai? Ele permite uma situação, uma depressão aí, faz o teu marido te largar, ou vice-versa, faz a tua esposa te largar, tu vai pra depressão, vai procurar escape, válvula, refúgio, no pozinho aí, minha esposa não me dá amor, minha esposa não me dá mais carinho, minha esposa não se importa comigo, não me ama. Então eu vou procurar amor no mundo, eu vou procurar alegria, felicidade na bebida, na droga. Tem muitos que procuram ajuda. Ah, eu bebo porque me ajuda. Eu bebo bebidas alcoólicas porque me ajuda. Eu uso drogas porque me ajuda. Ah, eu não vou para os vícios. Não, mas tem a prostituição também. A prostituição é pecado também. Vai para a prostituição para ver se você não vai bichar, não vai adoecer também. Vai, é pecado. Vai adoecer, vai bichar. Tudo que é pecado mata, tudo que é pecado destrói. Tudo que é errado mata, tudo que é errado destrói. Desde quando o errado é bom? Você só vai se lascar, vai ser um lascado. Eu aprendi, eu tive que aprender a dormir no piso do banheiro, para aprender a dar valor. Hoje eu perdi o vínculo do meu filho mais velho. Eu tenho contato só com 3. Mas por causa do meu passado. O meu filho mais velho não quer nem conversa comigo. Talvez ele me culpe pelo passado. 10 anos sem ver meu filho. 10 anos. 10 anos sem ver meu filho, 10 anos sem conversar com ele. Você ir na Pecan, tá tocando a tua esposa fora. Você não tem noção quanto ela ama. Eu tenho nos WhatsApp aqui, ó, os áudios da tua esposa, meu irmão, pedindo oração por ti aqui, no meu WhatsApp. Te respeitando. Dá valor quando sair daí. Pelo amor de Deus. Dá valor pra tua esposa. Quando você sair dessa Pecan,
Quando você sair desse presídio, já está aqui fora, aqui, ó. Todo dia, ai, ora pelo meu esposo que está na PECAM. Eu amo ele. Tua esposa está aqui te esperando, talvez o teu filho, a tua filha. Não sai da PECAM e vai correndo fazer assalto ou matar alguém, pelo amor de Deus. Sai da PECAM, eu vou ali, eu sou o cara, eu vou matar o fulano, eu vou matar o ciclano, eu vou meter um assalto. Eu vou fazer, eu vou acontecer. Tu vai voltar para a cadeia de novo, vai acabar perdendo a vida, ainda para num cemitério ainda, criatura. Para de estar se iludindo, meu amado. Ó, abre os olhos, acorda pro mundo, acorda para a realidade. Cadeia não é futuro, cemitério não é futuro. O crime não é futuro. O meu testemunho é longo ainda, mas não vai dar tempo. Quantas pessoas me perseguiram para tirar a minha vida? Que eu me lembro, deixa eu ver, foi uma, foi duas, três, foi quatro, foi cinco. Esses cinco, né? Essas 5 pessoas que tentaram tirar a minha vida. Pergunta para mim onde é que elas estão. Estão no cemitério, sepultadas. Tá só o crâniozinho lá dentro. Só os ossinhos, porque eu me dobrei para Deus, eles não se dobraram. Morreram. E eu fui recebendo a notícia, mataram o fulano lá em tal lugar, mataram o ciclano lá em tal lugar. Eu, ai Senhor, obrigado Deus. Sabe quando, olha, tu ficar feliz pela morte de alguém, olha, sofrimento é tanto. Porque aquela pessoa quer te matar, aquela pessoa quer tua desgraça. E quando mato ela primeiro, você fica feliz. Porque ufa, graças a Deus, menos um para me perseguir. Daqui eu vou, pá, foi o outro. Foi 5. Tudo morreram de pistola 380. O último pulou, os caras chegaram pela frente. Ele pulou a casa para sair na rua de trás, o outro já tinha um esperando ele do outro lado. Não teve escape. Foi o último. Não foi o último, foi o penúltimo. E o que fazia minha caveira nos presídios, caía preso, morreu com um tiro de 12 na nuca. O que fazia minha caveira, que dizia que eu era cagueta, que eu era isso, que eu era aquilo, coisa que eu não era. Se teve coisa que eu nunca fui, foi cagueta. Quando eu estava naquele mundo. Não sei de nada e não vi nada. Sempre foi assim a minha vida, mesmo quando eu estava nas trevas. Não sei de nada e não vi nada. Às vezes vinha perguntar para mim, eu sabia quem tinha matado o fulano de tal. Quem é que matou o fulano lá, tu sabe, né? Não sei. E nem quero saber. É assim que funciona, não sei. Sempre foi assim, não sei, não quero saber. Mas daí o fulano inventava para mim, né? Para os caras quererem vir atrás de mim. E aí todos que se levantaram contra a minha pessoa estão todos mortos. O caminho está livre, hoje eu sirvo a Deus. Hoje eu sirvo ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, estou livre. Hoje as pessoas que tem na minha volta são pessoas que eu considero, pessoas que eu respeito e sempre vou pregar a palavra boa para eles. Sempre vou pregar a verdade para eles. Sempre vou procurar ser de verdade, ser verdadeiro no caminho de Deus, no caminho de Cristo, no caminho do Espírito Santo de Deus. Mas todas as pessoas que se levantaram contra a minha vida, eu tenho minha família de testemunho. Pode perguntar para qualquer um dos meus irmãos.
Pode perguntar para o meu pai que ainda vive, a minha mãe que ainda vive, até o momento dessa gravação. Pode perguntar. Todos que tentaram contra a minha vida, eu venci na oração. Às vezes eu estava de paletó e gravata dentro de casa, arrumado para vir para o culto. Eu começava a chorar porque eu olhava para a rua, os caras estavam no muro, sentado com um ciclope. Uma vez eu vi um com um ciclope. Meu Deus, até quando isso vai? O diabo ficou revoltado quando eu larguei tudo de mão, quando eu não queria mais. Não quero mais nada, sabe, de erro, de droga, de mais nada. Não, bebida, droga, mais nada. Não me enxerga mais. Não quero mais nada. Quero mais nada. Não quero mais nada dessas coisas, me deixa em paz. Aí eu ficava furioso. É que uma vez um lá foi pegar um 32 lá, não sei o que, vamos ver o que teu Deus vai fazer. Zombou até não querer mais. Foi o que morreu de tiro de 12 na nuca, que vivia pegando arma e dizia: vou te matar, eu quero ver o que o teu Deus vai fazer. Amém? Glória a Deus, né? Já passei do meu horário, né? Então agradeço a todos, né, pela participação. Agradeço a todos, né? Se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo para que mais pessoas sejam abençoadas por Deus, em nome de Jesus. Tem um áudio aqui e nós vamos encerrar. Passando aqui para deixar um recadinho pro Bruno Garcia, PECAM 2, Galeria dos Trabalhadores. Boa noite, Bruno, tudo bem contigo? Por aqui tudo bem, a mais encrencada sou eu. Eu não vou poder ir amanhã aí porque já era para mim estar no hospital hoje. Quer dizer, na verdade deu de terça-feira, né? Mas como tinha dado uma acalmada nas dores na vesícula, aí eu não quis ir. E tava esperando para te mandar um áudio também. Mas entre hoje e amanhã eu já vou estar no hospital, tá? Já vou te mandar áudio de lá, porque eu vou fazer a cirurgia da vesícula. Aí peço para te fazer oração para mim. Eu não vou poder ir nesse sábado, aí eu vou poder ir no terceiro, né? Tomara a Deus que eu já esteja bem, porque eu não iria aguentar uma viagem até aí, sabe que é longe, e eu tô muito assim doída por dentro. Ah, tu entende, né? Vai ter que dar mais uma esperadinha aí no terceiro fim de semana eu tô aí, se Deus quiser. E tudo correr bem, né? Amanhã eu vou te mandar áudio também pelo programa do irmão Rodrigo, à tarde. Sempre os áudios que eu mando a partir das 5 horas que eu mando ali, tá bom? Mas do resto tá tudo bem. Agora eu faço a cirurgia, tiro a vesícula e espero que fique tudo bem. Eu tenho incomodado muito, tá tentando me tratar Deus de junho com remédio, com chá, como tu sabe. Com oração também, mas agora as dores ficaram mais fortes. Agora o remédio é tirar mesmo. Não tem outro jeito. Tá bom? O resto tá tudo bem. A Bruna tá bem, a mãe tá bem, a Sabrina tá bem. Eu só esqueci de pegar o áudio da Bruna. A Bruna aí ficou de mandar um áudio também, mas não me mandou. A Sabrina e da mãe. Mas aí eu mando amanhã, tá? Eu pego delas porque tem que avisar elas, que elas são bem ocupadas. A Sabrina com a Sara e o Zen. A mãe com as gatas, que a gata deu cria. Tá bom? Então é isso aí. Um abraço de todos aqui pra ti aí. Fica bem, fica com Deus. Ora por mim, pra mim me recuperar rápido. Pra rápido eu tá aí. Tá bom? Um beijo, fica com Deus. E até amanhã à tarde, a partir das 17 horas, já te mando um áudio. Eu vou pesquisar, mas o programa acho que tá terminando antes. Até eu tô perdida, mas eu tenho te mandado áudio sempre. Só que não tem passado, tá bom? Beijo, fica com Deus. Fui na Defensoria Pública também, mas acho que tu ouviu nos outros áudios, né? Então é isso aí. Amém, glórias a Deus. Vou estar lendo rapidamente aqui os comentários na live. O irmão Ismael Ramos, boa programação do Senhor Jesus. Deus abençoe a tua vida, irmão Ismael. A irmã Mari Lima, boa noite, a paz do Senhor. Glória a Deus, verdade, aleluias. Verdade, pastor Marcos Roque, é um canal de bênção. Que Deus abençoe a tua vida, irmã Mari Lima, a tua família, em nome de Jesus. E também é aqui que mandou áudio a irmã Adri Garcia, né? A paz do Senhor. Missionária, que Deus abençoe a tua vida, irmã Adri Garcia. Tocamos, então, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Se Deus nos permitir, estaremos novamente com a programação Vencendo na Graça na próxima sexta-feira. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Um grande abraço. Glória a Deus, é isso aí então.
Né? Deus abençoe a todos. Se Deus permitir, nós estaremos de volta na sexta-feira que vem, às 6 horas da tarde, com mais um programa Vencendo na Graça. Obrigado, pastor Marcos Roque. Obrigado, né, a todos da família Tempo de Missão. Que Deus abençoe essa emissora. Que Deus continue abençoando a vida do pastor Marcos Roque. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós possamos orar sempre por ele, né? Sempre precisa das nossas orações para manter esta obra. Ore sempre pela vida do pastor Marcos Roque. Ore sempre por esta rádio, em nome do Senhor Jesus Cristo. Orem por nós também, ore por todos os irmãos aqui que fazem parte da rádio, tá bom? Deus abençoe a todos. Então, se Deus permitir, estaremos de volta sexta-feira que vem, às 6 horas da tarde, com mais um programa Vencendo na Graça. E nos ajude a continuar nesse mês, irmãos, né? Hoje não entrou nada. Não entrou nada, mas vai entrar. Nós cremos. Vamos orar, vamos ter fé que Deus vai abençoar. Não entrou nada hoje, absolutamente nada. Mas vamos continuar orando, que Deus vai abençoar em nome de Jesus. Tenham todos uma boa noite. Se despede, missionária Vanessa. Que Deus venha abençoar a todos nessa noite. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Peço perdão também à irmã Gessi, né? Que nós ficamos de tocar um louvor, mas não vai dar tempo, irmã. Deus abençoe a tua vida e a tua família. Em nome de Jesus, vamos estar sempre orando por vocês. Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite, tenham todos um bom final de semana. Fica nosso abraço, nosso carinho. Até a próxima. Um forte abraço. Fiquem na paz do Senhor Jesus.